Bruna é um exemplo de determinação. Essa é uma virtude que a BRK valoriza e necessária para quem sabe o que é manter suas ambições mesmo diante de obstáculos. Filha de um motorista de ônibus e de uma dona de casa que aos 48 anos se tornou pedreira. Minha mãe, ela sempre foi dona de casa. Diante das dificuldades que tinham em casa, ela viu a oportunidade, um curso que foi disponibilizado lá no bairro onde meus pais moram. Esse curso era de pedreiro, né? Aí ela foi uma das poucas pedreiras que conseguiram levantar uma parede e ficar bem bonitinho. Meu pai, ele veio de uma família bem humilde. Ele sempre fez o sustento de casa, sendo motorista de ônibus. E na infância dele foi bem difícil, porque ele teve que vender pipoca quando ele era bem pequenininho para poder comer. Bruna foi diagnosticada com toxoplasmose aos 6 anos de idade, uma infecção que lhe tirou 80% da visão do olho direito. Estudou em escola pública, começou a trabalhar aos 15 anos, distribuindo folhetos na rua e poupando o pouco que ganhava para financiar o sonho de fazer faculdade. O tempo passou. Seu esposo conseguiu uma vaga na BRK RMM. Tinha uma vaga, ele se inscreveu para a vaga e recebeu a proposta para vir, e a gente veio morar aqui. Quando eu vim morar aqui em Maceió, eu passei um tempo sem trabalhar. Eu comecei a vender docinhos na rua para poder conhecer pessoas, porque eu estava muito sozinha em casa. Aí eu disse, não, eu vou conhecer mais pessoas. Aí eu conheci o pessoal no salão, nos estúdios de tatuagem, lá perto da minha casa. Aí eu ia andando e conversando e conhecendo as pessoas, porque era muito chato ficar em casa sozinha. Tempos depois, foram abertas vagas para pessoas com deficiência. E ela conquistou a vaga, agora como assistente comercial. Eu fui bem acolhida. Inclusive, aqui tem um programa Diversifique, que fez algumas palestras, conversaram comigo sobre a inclusão. Na verdade, eu senti bem acolhida, inclusive, nesse processo do entrar na empresa. Já me senti acolhida desde esse momento. Eles não viam diferença entre mim e as outras pessoas. Eu penso que toda oportunidade que é dada, a gente tem que agarrar com todas as forças. É bem difícil passar por alguns processos, mas é fundamental fazer tudo isso. Bruna, deixa a BRK te contar uma coisa. Fomos nós que aproveitamos a oportunidade. É de pessoas como você que a BRK precisa. Gente que percebe os problemas e decide aprender com eles. O Aleph nasceu em Recife e mudou logo cedo para Flecheiras, onde começou a trabalhar aos 12 anos como entregador. Conheceu a esposa em Messias, para onde se mudou novamente aos 18 anos. Fez um curso de soldador no Senai e logo conseguiu um emprego temporário, mais longe da família. Foi para São Paulo, mas o coração ficou para trás, em Alagoas. No começo foi ruim porque a minha filha tinha acabado de nascer, né? E aí eu não peguei a infância dela, do começo, né? Que eu viajava, trabalhava de soldador. Acabou, eu desgostei de estar viajando, trabalhando fora, devido a isso, né? Recebi um convite de trabalhar na antiga empresa, né? Em Messias. Infelizmente, nem sempre tinha as ferramentas ideais para executar um trabalho de alta qualidade. Rapaz, olhando para trás, o passado, foi muito sofrido, né? A gente sofreu muito. Questão assim de EPI, que não tinha corte na mão, não tinha luva. Material, bomba, a gente não sabia o que era bomba. Era tudo no balde, né? Molhando o pessoal que passava. Era assim mesmo, mas não para sempre. Quando foi escalado para acompanhar a visita dos supervisores da BRK, foi convidado a participar da seleção para as vagas que estavam abrindo. Aí ele fez o convite se eu queria participar da BRK, né? Para ir para uma entrevista. Nessa entrevista, ele junto com o pessoal, com os outros engenheiros, perguntou como era que eu trabalhava, perguntou como é que a gente deslocava para o setor de trabalho, perguntou como é que a gente fazia o serviço.
E depois aí deu tudo certo. E aí foi só alegria, né? Que eu nem imaginava de entrar na BRK. Agora, com uma infraestrutura que lhe permite desenvolver seu potencial e sonhar com voos mais altos. Hoje eu me sinto bem, né? Bem confiante, alegre. Nem pensava também de dirigir, depois que fizeram o convite para mim, para trabalhar aqui na BRK. Relembrando o passado, né? Aí eu sempre digo aos meus colegas que para quem trabalhou com carro de mão e hoje está no AS10, né? Hoje é vitorioso, né? O Aleph é um exemplo de determinação, que encara mudanças como oportunidades e transforma essas oportunidades em crescimento. Tanto que em 2023 foi um dos funcionários promovidos pela BRK. E de repente o Cleito, né, passou para mim que o RH queria falar comigo. Aí nessa hora, até aí eu não estava nervoso, né? Mas o colega que trabalha comigo ficou um pouco nervoso. Até almoçar, não queria almoçar, porque achando que era para botar para fora alguma coisa. Porque tudo do RH é isso, né? A gente acha que vai botar para fora, né? E chegando lá, mandou a gente assinar o papel. Que papel foi esse? Que era a nossa classificação. Aí foi aonde veio o orgulho, né? Veio ali a vitória, né? De lembrar do passado que não era aquilo que diziam, né? Que a gente não ia conseguir. E hoje eu tô aqui, né? Aí quando passa o comercial, né, na televisão, a minha filha hoje quando vê, fica alegre, né? Feliz, falando pra mãe, né? Olha mãe, o pai trabalha na BRK, né? O coração de Aleph sorri e a mente continua sonhando com novos desafios. Já aos 18 anos, quando entrou no mundo do saneamento, como encanador, Nicolas tornou-se um investidor. Não no mercado financeiro, mas na sua própria formação. Despendia 70% do que ganhava para pagar a faculdade de engenharia. Os meus pais, eles não tiveram, né? Nem ensino fundamental completo. Minha mãe parou na 4ª e meu pai na 3ª, salvo engano. Então eu já tinha dentro de mim que eu tinha que pelo menos terminar o ensino médio na época, né? Para mim já era, né, um algo a mais. Depois, quando eu fui vendo que aquilo brilhava nos olhos da minha mãe, assim, que eu terminasse o ensino superior, aquele era o incentivo que eu tinha, era o combustível que eu tinha na época. Então, mesmo com toda a dificuldade, era cansativo sim, trabalhar o dia todo e depois ir para a faculdade. Pensei em alguns momentos em desistir, só que assim, eu sempre tive bons líderes, sabe? E eu sempre vi essa posição da minha liderança, todos eles eram engenheiros, e eu falava, cara, eu quero estar no lugar deles um dia, então eu vou seguir o mesmo caminho. Mas o combustível principal mesmo era que eu queria que minha mãe me visse formado. A carreira decolou cedo. Aos 24 anos, já liderava uma equipe de mais de 100 pessoas. Tive muita sorte, eu sempre tive bons líderes. Desde quando eu comecei, trabalhava na rua, né? Então eu era encanador, era agente comercial, né? Então eu trabalhava em campo com a galera hoje que eu tô coordenando. Então eu sempre me vejo muito neles, né? Porque foi o meu passado, foi quando eu comecei. Lá com 18 anos eu comecei na rua também. Então eu já tive bons supervisores, boa liderança. Então eu sempre me espelhava muito no que eles faziam para eu aprender também. O saneamento abriu portas. Ele entrava. Uma dessas foi a da BRK RMM, onde Nicolas está desde o início da operação e já conquistou 2 promoções. Entrou como supervisor de fiscalização, passou para coordenador de planejamento e sendo promovido este ano para coordenador de serviços técnicos comerciais. Olha, eu sou muito realizado. Eu sou completamente satisfeito onde eu estou hoje. É muito mais do que eu sonhei um dia estar. Então, quando eu assumi a supervisão, eu falava, cara, cheguei onde eu achava que era o meu teto máximo. E quando as coisas continuaram acontecendo e eu vi que eu podia algo mais, hoje eu também vejo dessa mesma forma. Eu estou realizado, 100% feliz, cheguei a mais do que eu achava que eu ia chegar na minha vida. Hoje eu vejo que o céu é o limite de fato, né? Isso não é só uma frase clichê. Mas eu quero alcançar voos maiores. Se eu puder ser diretor um dia, eu vou correr atrás disso sim. Ser líder é você, além do conhecimento como um todo, você entender o que todo mundo passa. Então, no dia a dia, eu consigo ver o que está acontecendo, eu procuro me envolver muito também. Eu sigo muitos exemplos dos líderes que eu tive na minha vida, então eu procuro sempre estar junto com o pessoal, entender o que está acontecendo. Às vezes, não só no profissional, a gente não é só número, né? As pessoas têm uma outra parte, têm um outro lado. Minha equipe é minha família também. Então, o que eu vivo aqui no dia a dia, eu passo muito mais tempo aqui, às vezes, do que em casa.
Então, o sentimento que eu tenho com minha equipe, com a minha família, quando eu vou para casa é o mesmo. Eu gosto de estar próximo deles, como eu gosto de estar próximo de estar com a minha família também. Então, viver isso daqui no meu dia a dia também faz parte do meu sonho como pessoa e como profissional. Líder precisa conhecer a luta dos seus liderados. Essa experiência é o que assegura não apenas a compreensão do trabalho, mas também as oportunidades escondidas atrás dos desafios. Nicolas é um líder nato e o melhor de tudo é que sua carreira está apenas começando. José Carlos é o mais velho de 6 irmãos e com apenas 8 anos já foi trabalhar no campo. Vida dura que começou na infância, prosseguiu assim durante toda a juventude e por boa parte da sua vida adulta. Trabalhou em usina, em roça, entendeu? Várias dificuldades a gente passou, dificuldade mesmo. Você não olha nem para você olha para seus filhos e você reflete. O que é que eu posso fazer por ele, entendeu? Aos 40 anos, começou a trabalhar como terceirizado na BRK RMM. Eu fui trabalhar, e nesse trabalho, o contrato era aqui, na sede da BRK. Eu vim com a terceirizada e focando o futuro na BRK. Durante uma pausa no seu trabalho como auxiliar de limpeza na confraternização da BRK no ano passado, assistiu ao depoimento emocionante do seu João. E eu vi o depoimento lá do seu João. Ele falou que só tinha 5ª série. Ele se inscreveu e de repente ele foi selecionado. Aí quando eu vi aquela mensagem, eu senti que eu tinha chance também, entendeu? Com muito esforço, conseguiu financiar seus estudos. E mais do que isso, obteve o apoio do seu amigo Evaldo, motorista da BRK RMM, que sempre o aconselhava a focar nos estudos. O seu Evaldo foi um pilar da minha escolaridade, que ele me deu incentivo, a gente pesquisou a escola. Outra dificuldade, arrumar o dinheiro para você pagar a matrícula, que não era fácil. Eu estava sem dinheiro, consegui pagar, fiz a matrícula, estudei. E no dia do curso, eu fiz o curso e sempre o seu Evaldo me apoiando. Sempre ele me apoiando. Hoje eu posso dizer que eu tenho ensino médio completo, né? O meu esforço. E me inscrevi e quando eu consegui ser selecionado para a BRK, aquilo ali para mim foi tipo uma felicidade só. Foi emoção, entendeu? Porque eu sabia que eu estava saindo do poço. Ali eu já sabia que eu estava saindo do poço. Com o primeiro pagamento, realizou um dos seus desejos. Levou caixas de bombons para seus filhos. Inclusive, quando eu chegava em casa, meus filhos perguntavam para mim, né? Pai, trouxe bombom? Imagina, você chega em casa, seu filho precisa de alguma coisa e você não ter. Pois é, José, o jogo virou. Hoje, você retorna ao mesmo evento em que encontrou entusiasmo para crescer, mas agora inspirando todos nós e dando ainda mais orgulho para seus filhos. Entendeu? A dificuldade que nos ensina a viver. E foi nela que eu busquei força, entendeu? Que quando eu achava que nada ia dar certo, tudo deu certo. Quem eu era e quem eu sou. Hoje eu me sinto uma pessoa bem realizada, né, pelo que eu lutei, bem vitoriosa por aquilo que eu consegui e diferentemente é outro patamar. Há um ano eu assisti vocês e hoje vocês vão me assistir. Chegamos ao fim de mais um ano de muito trabalho e conquistas. Tudo que fizemos juntos, a BRK e você, foi à custa de muita determinação. Crescer pessoal e profissionalmente, para seguirmos mais fortes na nossa nobre missão de levar saneamento de qualidade para todos. E isso vale muito a pena.